Oi pessoal, tudo bom? Estamos mais em um podcast de inclusão e educação, prazer a sofrer. Hoje nós temos um assunto muito legal, fica aí. Mas antes de mais nada eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles eu não estaria aqui trabalhando com dignidade, levando conhecimento, inclusão para vocês, por todos, com todos e para todos. Porque o podcast é para isso, é para trazer inclusão para todos. Inclusive, a convidada que está aqui vai falar muito sobre isso. Tem tudo a ver com o nosso canal, tá bom? Então eu quero dar um beijo para todos eles. E já que ela é tão especial, já vou entrar. Minha querida Bruna, é um prazer te conhecer. Fala um pouquinho sobre você. Quem é você, meu amor? Muito prazer, Fê. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super feliz, eu já te disse isso. Tô muito, muito feliz de estar aqui, de ter sido notada por você, tá bom? Me senti notada. Bom, quem é a Bruna? Eu sou a Senhorita Gorda no Instagram. E o meu Instagram é voltado para militância sobre veganismo e sobre a luta anti-gordofobia. Eu sou socióloga de formação, sou professora atualmente na rede pública do estado de São Paulo, e essas pautas são abordadas por mim no Instagram de uma maneira leve, mas também de uma maneira científica e embasada. E acho que é isso, acho que essa sou eu. E para deixar o podcast mais leve, eu quero, para quem não sabe, eu faço poesia e eu quero deixar uma poesia aqui para vocês, de coração, porque a poesia é para deixar a alma leve. O tempo não se faz sozinho, o tempo se faz com o tempo, tá bom? Essa poesia é de mais de 20 anos atrás, tá bom? E não é só uma poesia, né, Fê? É tipo um conselho, um ensinamento. Isso aí. O tempo, como dizia um amigo meu, o tempo é o melhor remédio e a melhor borracha, né? Exatamente. Nossa, maravilhoso. E aí, como é que é esse negócio? O que te motivou a fazer essa alimentação vegana? Como é que aconteceu você levantou essa bandeira de hoje esse Instagram que bomba do Senhorita Gorda? Então, Por que você tá aqui? por que eu tô aqui, né? Essa é Qual uma o teu boa propósito? pergunta. O veganismo chegou na minha vida há 5 anos, como um propósito e uma militância, apesar de eu flertar com ele já há algum tempo. Talvez por quem eu seja desde sempre, mas também pela minha formação em sociologia, as lutas contra as opressões e explorações sempre tiveram na minha vida. Eu sempre entendi que a gente precisa lutar contra tudo que oprime, que exclui, né, e que explora. E aí, num determinado momento, eu entendi que eu sempre lutei pela causa humana, pelos seres humanos, mas que os animais e a natureza, eles são parte do que a gente é. Não é o ser humano e a natureza, não é o ser humano e os animais. Nós somos um único ecossistema. Nós fazemos parte de tudo isso, a gente tá dentro de tudo isso, né? Exato. Aí é que tá, a gente se olha de fora, de modo geral. E aí eu entendi que não tinha sentido lutar contra toda exploração e não lutar contra a exploração animal. Porque a indústria da carne, do leite, do ovo, né? A indústria que explora os animais, ela é muito cruel. Não é, muita gente fala assim, é a morte. Não é só a morte, é até a morte. Então, como as vacas leiteiras são exploradas, né? Elas são emprenhadas a vida inteira, separadas dos bezerros. Aí explora o leite, aí emprenha elas de novo. As galinhas que são botadeiras, que ficam em cubículos o tempo todo sendo alimentadas. É cruel essa indústria. Então, eu entendi que o veganismo era uma parte importante. E principalmente hoje que a pauta ambiental é tão cara pra gente, que a gente, né, tá pagando pelo que a gente fez pelo ambiente. Olha o calor que tá, olha o jeito que tá tudo. Olha, gente, olha muito frio, olha muito calor. Exatamente. E o veganismo, ele é um modo de vida hoje proposto não só pelos próprios veganos, mas por vários estudos científicos, de que talvez seja uma das
mais impactantes e melhores alternativas para frear todo o desastre ambiental que a gente está causando. Então, é pela causa animal e também pela questão ambiental. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente vai estar querendo se fazer. Então, o que você come? Ai, Fernanda! Essa pergunta é a que eu mais escuto. O que você come? Então, vamos pensar aí no nosso pratinho, na nossa vidinha. Olha o tanto... Se eu pedir pra você fazer uma lista pra mim, do tanto de vegetais que tem, de grãos que tem, uma lista das carnes dos animais que você come, qual rapidamente vai ter mais coisas? Óbvio que a lista é vegetal e de grãos, né? Eu como muita coisa. O que eu não como nada e nem uso nada que tenha origem ou teste em animal. Então, eu não como nada que tenha ovo, nada que tenha leite, nada que tenha carne, não uso roupa de couro, roupa de lã, não consumo mel, esse tipo de coisa. Você Não, vegana. Mas a gente tem, assim, uma diversidade de tantas coisas pra comer. E eu sempre brinco quando as pessoas falam assim, mas o que você come? Eu falo, parece que eu tô desnutrida, meu amor. Acho que não. Então é isso. Ai, porque assim, eu tenho dificuldade de engolir a carne. Então eu não como, faço essas coisas, não como. Porque eu tenho dificuldade de mastigar. Aí eu só te pergunto assim, o que você come, entendeu? E eu falo, cara, eu como outras coisas, tá? Mas substitui tranquilo, entendeu? Tranquilamente. Isso que eu mais escuto, entendeu? Mas é uma coisa que eu aprendi com o veganismo é como a gente tem falta de conhecimento sobre o nosso processo alimentar. E pensa, a gente se alimenta desde que a gente nasce até quando a gente morre, várias vezes ao dia. Ele é um processo sagrado, porque ele é um processo que mantém o nosso corpo vivo e saudável, ou inclusive que adoece o nosso corpo. Perfeito. E a gente é totalmente desligado. A gente não sabe o que nutre a gente gente não sabe o que é alimento, a gente não sabe o que adoece a gente. A gente foi desligado desse processo. Quem tomou conta da gente pra ele foi a indústria. E ela que coloca na nossa cabeça o que a gente tem que comer ou não. Tem que consumir aquilo que tá na TV, aquilo que tá em todos os lugares. E então, chegando nessa pergunta crucial, quais são os desafios de você comer fora de casa? Quando você vai em algum lugar, como é que é o desafio de você comer? Restaurante, nos lugares assim. Tem coisas que são tão simples, Fê, porque eu sempre digo assim, ó, arroz e feijão é vegano, qualquer salada é vegana, uma batata frita, uma mandioca, a gente tem uma variedade muito grande. Mas o que a gente percebe é a falta de conhecimento mesmo das pessoas. Então, às vezes você vai no restaurante, no feijão tem um bacon. Que é uma coisa que não precisa estar lá. Que você pode fazer um tempero sem. Ou uma farofa que tem alguma carne. Ou salada que eles colocam queijo e presunto. Então, esse tipo de coisa é um problema. Melhorou muito, e assim, eu digo, São José do Rio Preto é um lugar muito bom já para nós veganos, porque nós temos bastante opção. Tem vários restaurantes aqui, né? Tem lanchonete, tem pizzaria, tem restaurante. O hambúrguer também, o hambúrguer vegetal é muito bom como é que chama? De grão de bico. Sim. Eu adoro grão de bico. De grão de bico, de lentilha, de feijão. É bom, é muito bom. É gostoso. E assim, o desafio é as pessoas entenderem. Eu acho que é um pouco da pessoa pensar, porque são coisas simples. Porque a maior parte do que a gente come não é derivado animal, o que tá no nosso prato. Então, é a pessoa pensar nisso. Eu tô fazendo uma salada, por que eu vou pôr um queijo ou uma carne na minha salada? Ou por que eu preciso pôr uma carne no meu feijão ou na minha farofa? Sabe? Então é isso, eu acho. Eu me sinto muito vegetariana, porque eu como muito pouca carne. Eu como ovo, né? Eu como ovo, mas é que eu adoro beterraba, eu adoro tomate. Então eu como outras coisas que me sustentam. Sim. Entendeu? Ou senão a pessoa fala assim, não sei se você já enfrentou isso, mas eu já enfrentei. Não vou chamar a Fernanda porque ela não come. Sim. Não. Sim. As pessoas, às vezes, elas ficam com receio da nossa companhia. Chata, entendeu? Eu não como, isso não aconteceu comigo.
Sim, sim. As pessoas ficam com receio. Ai, ela não come, ela não gosta, ela não pode. Ela é chata, não vou chamar ela não, por quê? Ela não faz nada. Eu vou falar. Eu tenho muita sorte que eu tenho muitos bons amigos. Eu me sinto muito incluída pelos meus amigos. Então Isso é um negócio importante de dizer, porque eu sempre falo assim, se alguém me chama para algum lugar, eu falo, eu pergunto com respeito o que vai ter e tal para comer, e falo, eu posso levar minha comida? Na maioria das vezes, meus amigos me dizem, eu pensei em você, pode vir, não precisa trazer que eu vou fazer alguma coisa pra você. Então, assim, eu tenho muita sorte, eu sei, mas nem todo mundo é assim, porque né? já aconteceu comigo, hoje as pessoas que eu saio onde eu consigo comer as coisas, mas se não sai também, o que eu faço? Eu janto em casa, e aí eu saio de boa. É outro truque, eu Entendeu? também tenho isso. Eu saio de boa. Eu como em casa e saio de boa. Esse lance dos amigos, né? Eu também tenho amigos que topam muito ir num lugar que sabe que vai ter comida pra mim. Mas se é um lugar que eu sei que eles querem muito ir, às vezes eu falo, gente, não se importa, vamos. Que eu como em casa e vou. E aí conversa, troca ideia. Exato, bebo alguma coisa. Bebo alguma coisa e já é. Exato. E assim, ó, uma porçãozinha de batata frita tem em todo lugar. Então, na pior das hipóteses, eu como uma batatinha. Eu adoro. Todo final de semana eu como batata frita. Eu também amo. E eu não enjoo nunca. Não enjoo. É doido? É logo que só entende na conversa quem sabe disso tudo, porque é assim mesmo. É isso mesmo. Como é que você acha que a indústria poderia ser mais acolhedora para esse negócio do veganismo? Você acha que aumentou, pode aumentar mais? Porque como a gente estava conversando em off aqui, pessoal, isso aumentou de 5 anos para cá. Antes não era. Você acha que já melhorou? O que você acha que pode melhorar? A indústria melhorou muito. Hoje você encontra uma variedade muito grande, inclusive nas redes de mercado que não são tão grandonas, né? Só que qual que é o grande problema ainda? O preço. Por quê? Porque eles apostam num nicho de mercado que é novo e que não necessariamente é mais caro, até porque comida vegana mesmo é mais barata. Os grãos são mais baratos do que a carne. Que nem eu como muita soja, né? Principalmente. E é gostoso, hein? Eu amo. Carne de soja boa, hein? Nossa. Eu amo, assim, de todos os jeitos. Frita, cozida. E eu me ligo muito nisso por conta das proteínas e tal. Então, assim, não necessariamente é mais caro. Só que é um nicho de mercado que se aproveita do que a gente chama, né, na sociologia, de fetiche da mercadoria. É uma mercadoria que sobre ela é colocado um valor além do que é do custo, além do que ele deveria valer, porque é um produto diferenciado. Né? É para apostar nesse novo mercado. É tipo um produto gourmet. É isso. Gourmet é a palavra. Gourmetizado. E não precisaria. Porque geralmente a produção desses produtos é mais barata. O que vai nesses produtos é mais barato. Lógico que não todos. Um leite de castanha. Castanha é um negócio caro. Mas um leite de soja, olha a abundância de produção de soja que a gente tem. É gostoso. Tem vários sabores. É gostoso. Eu já tomei também. É maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu que sou ratinha de academia. Quando você vai comprar um whey vegano dessas marcas, é super caro. Só que a soja, que é geralmente a proteína isolada da soja, né? Ela é muito barata, porque a gente tem abundância. Comprar sem marca, em lojas assim menores, é muito mais barato do que você comprar lá no mercado, uma marca chique, vegana. E tem como você comprar mais barato esse negócio, o líquido pra tomar? Tal? Opa, tem sim, eu compro. Eu pago R$60 no quilo de proteína isolada que eu compro aqui no Mercadão Municipal. Que tem bastante coisa. É uma loja de produto natural que tem ali. Enquanto um whey vegano, tipo, de qualquer marca, é R$160 o quilo. Caramba! Olha isso. A base do whey lá daquela marca é a mesma da soja que eu compro. A questão é o gourmet. O gourmet. É isso. Pô, que legal, cara. Eu acho que as marcas tinham que pensar nisso, né? Pensar nesse lugar de tornar o veganismo acessível. Porque tem espaço pra todo mundo, né? Exatamente. E todo mundo tá ganhando, né? Exatamente. E aí também tem outra coisa, foi que você começa a pensar. Eu sou vegana por opção.
né? Pela minha luta. Mas tem um monte de gente que nasce com determinadas intolerâncias alimentares. E o mundo não é pra elas. Que é celíaca. Exato. Que é celíaca, que é intolerante, que tem alergia do leite. E o mundo não é pra elas. Chocolate. Exato. Essas pessoas, elas saem pra comer fora, elas são prejudicadas, porque aquele lugar não é pra elas. E passa vontade. Exato. Muitas vezes porque não tem... ela não sabe como substituir. Exato, porque os lugares não substituem, os lugares não se instruem, os lugares nem pensam nisso. Você tá vendo como tem tudo a ver com o podcast? Inclusão, ó. Cadê a inclusão de tudo? Mas exatamente, é parte da inclusão. Porque a alimentação na nossa vida, ela tá num lugar de celebração, de confraternização. De prazer. É só prazer. Prazer. Prazer de comer, prazer da companhia. Exato. E aí a pessoa, ela é excluída desse prazer porque ela tem uma determinada intolerância ou determinada condição que é tão simples de superar. Tá vendo? É assim que a gente se sente quando não tem a vaga do estacionamento, você chegar no lugar, quando você não tem a vaga, não tem rampa, não tem acesso. É assim, a gente se sente privado de... Exatamente. Não. Pior ainda é quando tá ocupado por gente que não precisa. Gente folgada, Gente folgada. e sem educação. Gente folgada. E falando um pouquinho da gordofobia, como é que foi lidar com isso na tua cabeça? Então, eu era uma criança gorda e sempre fui gorda a vida inteira. Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Fui uma adolescente que sofreu muito bullying. Eu sofri um bullying muito grande. Quer falar um pouco ou não? Eu posso dizer assim, eu estudei em escola pública a vida inteira. Aí, eu sempre fui gorda e sempre sofri aquele bullying. Mas no terceiro ano do ensino médio, que eu considero que foi o ano mais difícil, eu ganhei uma bolsa de estudos numa escola particular e fui para essa escola. E aí, tinha o fato de que eu era uma pessoa de condição econômica pior, né? Porque meu pai sempre foi mecânico de manutenção, ele nunca foi um cara rico, né? A gente nunca teve carro, casa. E então já tinha esse ponto. E aí, como que principalmente os meninos da sala usavam pra me atacar? A questão do meu corpo. E era, além deles me xingarem, eles tinham um hábito que era mandar bilhete pro professor, e o professor lia os bilhetes me zoando pra sala inteira em voz alta. Sério? Juro. Isso em que ano? Isso em 2003. 2003. Eu sou professora. Você quer entrar aqui? Porque senão não pega você. Professora mais de 40 Peraí, gente, que vai ter uma pessoa que vai entrar aqui na conversa. Entra aqui, mãe. Eu fui professora, querida, durante mais de 42 anos. Escola pública, que eu era efetiva e tinha meu cargo, porque eu sou bióloga. Fiz a biologia na Unesp nos anos 70, junto com a Ana Maria Braga, da licença. Tô ligada que ela estudou no IBILSE. Mas eu presenciava isso muito em sala de aula. E você não tem noção a minha briga com os alunos por conta de tudo isso, sabe? Sim. Então, realmente... Então, as pessoas viam isso. E eu também sou de família pobre, nunca tive papai nunca teve dinheiro. Também estudei com bolsa em escola particular, melhor, porque eu sempre fui assim, muito estudiosa, tinha boas notas, então o pessoal investia, né? Sim. Mas não é fácil. E é uma postura mais do que necessária, mas o que me parece ali é que era para ser a chacota. E aí o meu corpo era o principal motivo, que talvez era o que mais gostavam de me atacar, né? Agredir. Isso é agressão. Totalmente. Era bullying na prática. Na prática, totalmente. Uma violência gigantesca. Então, assim, sempre foi horrível. Aí, quando eu entrei na faculdade, no curso de Ciências Sociais, eu conheci pessoas que eu entendi que me admiravam e que respeitavam o meu corpo, o meu intelecto e tudo isso. E aí, ficou tudo bem. De repente, eu falei, nossa, tá tudo bem. Me encontrei. Até. E aí, nós já tivemos esse papo, né, Fê?
O ano de 2013. Eu comecei a dar aula em 2007 como professora não efetiva. No ano de 2011, eu passei no concurso. Escolhi minha vaga. E aí, cheguei, escolhi minha vaga, tudo. Na hora que eu fiz a perícia médica, eu achei que estava tudo certo. Quando saiu no Diário Oficial, eu vi que estava como não apta na perícia médica. Eu passei na prova em segundo lugar, eu escolhi minha vaga, fiz a perícia. No dia de eu pegar o resultado da perícia, estava não apta. O que eu fiz? Fui até São Paulo, pedi o documento da perícia para saber por que eu não estava apta se todos os meus documentos estavam normais. E estava escrito no meu documento da perícia que eu era portadora de uma doença, obesidade nível 3, obesidade mórbida, por isso eu não podia ser professora. E aí, eu tô falando, 2013, eu já tinha 23, 25 anos, não. 25 anos, 26. Eu achei que eu já tinha superado toda a questão da gordofobia na minha vida. Aí veio com tudo. E era um ano que, além de tudo, eu tava muito sensível, porque meu pai tinha acabado de falecer de câncer, um câncer devastador. No último, teve 1 ano de vida desde que descobriu. E o mais, assim, irônico antes disso, que eu tinha me reencontrado, eu tinha começado um estilo de vida bem saudável, aí eu dei uma emagrecida, mas não por regime, Por que você quis mesmo? Estilo de vida, eu mudei e tal. Nesse ano que meu pai adoeceu, eu engordei 40 quilos em 1 ano, por conta da doença dele. Quando aconteceu isso, que eu fui negada no estado, então eu tava sensível, eu tinha acabado de engordar um monte. E veio mais essa. E aí, foi um retrocesso, naquilo que eu tinha construído enquanto pessoa. Mas aí também isso me impulsionou a entender a importância de lutar contra a gordofobia. Porque eu sentia aquilo individualmente. Sim. Eu achava que era uma demanda só psicológica. Ali eu entendi que era uma demanda social. Uma demanda psicológica. Você sabe bem, né? O que é isso? E aí foi quando eu comecei. Aí eu conheci dentro do feminismo a luta anti-gordofobia, porque aí eu conheci a luta feminista e dentro dele a luta anti-gordofobia. E aí eu comecei, que foi quando eu criei a Senhorita Gorda. Ela começou no Facebook, eu tinha uma página, aí ela cresceu bastante, aí acabou o Facebook, eu fui pro Instagram. E aí eu continuo tratando desse assunto, sempre de uma maneira leve. E explica pro pessoal o que é a Senhorita Gorda. O que a Senhorita Gorda faz? Fala aí pro pessoal pra acessar o teu Instagram. O meu Instagram, que chama, que tá lá, @Senhorita Gorda, sem abreviação, tudo o nome completinho. É um lugar onde eu falo sobre diversos assuntos, O meu Instagram é pra mostrar o orgulho que eu tenho hoje do meu corpo e da pessoa que eu sou. Também é um lugar para bater papo com as pessoas, para falar sobre esses insights que a gente tem na vida. A gente estava até conversando, como a gente amadurece e tem insights. E escutar pessoas que passaram por coisas que a gente passa é importante. E lá eu falo, então, da minha luta de gordofobia, da minha luta do veganismo, que é uma pauta importante na minha vida. É isso, sabe? Você pegou isso, tudo que aconteceu com você, igual comigo aconteceu, por causa dos preconceitos que a gente sofre. Eu, por ser deficiente, por ter uma deficiente, você por as pessoas acharem que ser gordo é a pior coisa do mundo, a gordofobia, a gente pega isso como uma bandeira, Exato. Pra abrir espaço para outras pessoas. Porque é isso que é o espaço do podcast. É abrir espaço para as pessoas que não têm espaço. Pra ir tentando eliminar as barreiras do preconceito. Sim. Porque você sofre preconceito de um jeito e eu sofro preconceito do outro. Mas é o mesmo. Sim, mas é preconceito. Tá na raiz. Então é isso. É isso que eu acho que é interessante a gente falar aqui. E a OMS dita isso como doença. Como é que você vê esse negócio da classificação da OMS? Então, eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é finalmente as pessoas entenderem que a pessoa não é obesa porque ela é preguiçosa, porque ela é comilona. Porque ela quer. Porque ela escolheu, porque se ela quiser ela emagrece.
eu acho que, por um lado, essa compreensão hoje é muito importante. Porque o que a gente mais escuta quando a gente é gordo é ser gordo porque ser relaxado. Você é uma preguiçosa, você é uma porca. Né? Isso. Você fica só comendo, só, né? Você não faz nada, só come, né? Exatamente. Inclusive, muitas vezes, quando eu falo, já teve vídeo, né, de eu postar sobre veganismo, a pessoa fala assim, nossa, você é vegana e é gorda desse jeito? Exatamente. Pra ver o nível da coisa. Caramba! É isso, né? As pessoas atacam a gente pelas nossas características. Você responde, não? Ai, não. Você sabe que eu faço? Excluo. Porque eu acho que quanto mais você faz, mais você dá palco pra esses haters, né? Até porque tem um monte de conteúdo meu falando sobre como uma coisa não tem a ver com a outra, sobre o que é ser obeso, ser gordo, né? Então, não dou palco pra hate. Eu também não dou. Eu excluo, porque senão a pessoa vai se sentir, vai ficar mandando mais coisas, vai ficar achando mais saco. Exato. Ela entende que ela teve força sobre a gente. Isso! É isso. Ela te dominou. É o que eu faço. Eu excluo. Então, assim, tem esse lado positivo pra gente começar a tratar esse assunto de uma maneira... Ser gordo não é uma escolha. Ser gordo é uma condição relacionada com a nossa genética. E que assim, ó, eu posso emagrecer o tanto que for, Fer. Eu sempre vou ser obesa, porque é uma condição genética. Eu sempre vou precisar cuidar pra engordar de novo. É o teu biotipo. Exato. Porque tá no genético. Né? Exato. Não é uma coisa que eu vou curar. Não tem cura. Eu posso cuidar e diminuir, mas não tem cura. Por outro lado, quando a gente fala que é doença, as pessoas já olham pra gente menosprezando, inferiorizando, incapacitando. Então, tem esse lado também, né? De tratar como doença, que às vezes pode aumentar o preconceito nesse sentido. Né? Você é um doente, você é um incapaz. Que foi o que apareceu no meu laudo. Que eu era portadora de uma doença, por isso eu não poderia dar aula. E voltando um pouco, qual que foi os passos que você fez depois disso? Quando você chegou lá como é que foi? Você foi até o advogado? Como é que foi esses passos um pouquinho? Se você quiser falar, tá? Se não quiser falar. Eu posso falar. É porque dá mais raiva de pensar assim. O que aconteceu? Eu pedi uma nova perícia. Pode ficar com raiva. Não, não pode falar com raiva. Aqui, as pessoas têm que saber. Eu pedi uma nova perícia. Foi me solicitado, mas eu já tinha apresentado 12 exames, né, de saúde. Foi me solicitado mais 10. Então, eu tive que apresentar 22 exames. Todos, inclusive... De sangue, de tudo. De tudo. De imagem do corpo inteiro, de tudo. Você não tem noção do tanto... Ginecológico, tudo. Gente... E aí, eu fui... passei por mais uma perícia presencial. Mais 2 perícias presenciais. Em uma das perícias, eu fui muito humilhada pelo médico, inclusive. Ele me machucou, literalmente, fazendo um exame de toque na minha barriga. Foi horrível. Mas nesse meio tempo, eu sabia que eu ia ter que passar por uma 3ª perícia. Eu tinha mais ou menos um mês, Fer. Qual era a condição? Eu precisava abaixar meu IMC, porque o meu IMC, que é o índice de massa corpórea, era acima de 40. Eu tinha 2 possibilidades. Ou eu entrava direto na justiça, ou eu baixava meu IMC. Meu marido falou, tenta emagrecer um pouco pra baixar seu IMC, só pra garantir que você vai entrar, depois você entra na justiça. E foi o que eu fiz. Na época, como o caso estourou, mas estourou assim muito, um cara me procurou pra eu participar do programa de emagrecimento que ele tava lançando. Que legal. E ele super me ajudou, o Márcio super me ajudou. E eu participei, eu consegui, eu emagreci 10 quilos, treinei pesado, emagreci, consegui baixar o IMC. E na 3ª perícia eu fui aprovada. E aí eu entrei na justiça. Com danos morais e materiais, porque isso atrasou minha posse, né? Só que eu perdi na justiça. E aí? O Estado achou que eu fui ressarcida a partir do momento que me deram minha vaga. Que eu não fui humilhada, que aquilo não foi discriminação. Então, eu não ganhei a causa judicial. E eu só consegui a minha vaga porque eu emagreci.
Não é de dar ódio? Você entendeu quando eu falei que dá raiva? Você entendeu? E pensar que a gente possa fazer isso todos os dias, né? É muito absurdo. Entendeu? Sim. Sim. Mas aí, a gente tem que pegar e colocar força nisso tudo. E fazer a mudança, porque senão... É transformar isso que nos afeta, essa indignação, em luta. Eu sempre digo, eu estava falando com os meus alunos sobre isso essa semana, sobre o que é resiliência. Resiliência é a gente suportar algumas situações e tirar aprendizados dela. Mas a gente não pode ser resiliente a ponto de aceitar tudo de cabeça baixa. Chega um momento que a gente tem que saber qual é o nosso limite e pegar aquilo que extrapola o limite e transformar em luta. É isso. Eu acho que é isso que você faz da sua vida, né, Fer? Nós fazemos. Nós fazemos. É isso. E aí? Gostou desse podcast? Tá tudo bem aí pra você? Porque pra mim tá maravilhoso. E pra terminar aqui, você queria deixar algum recado? Eu quero pedir, me segue lá. Segue lá, Senhora Gorda. Isso, Senhorita Gorda, no Instagram. E que pensem, assim, né, na importância de tudo que se fala aqui. Eu acho que o podcast da Feira é um lugar para trazer diversas reflexões. Essa é mais uma. E que a gente tem que aprender muito sobre o mundo. Porque o nosso mundo é muito limitado. A gente precisa aprender a ver o mundo com os olhos dos outros. Pimenta nos olhos dos outros. Exato! Nossa, perfeito! Perfeita! E pra fechar essa conversa aqui, já que a gente tá falando de preconceito, de coisas e tal, você tem uma pergunta também que você gostaria de falar sobre a deficiência, alguma coisa? Fer, em que momento da sua vida você teve força pra transformar a sua deficiência em luta? A minha deficiência em luta? Primeiro eu acho que quando eu nasci, porque os médicos não deram 3 dias de vida pra mim, eu tô aqui hoje. Mas quando eu percebi que isso era preconceito é quando eu fui pra faculdade, que eu fui muito discriminado. Aí eu falei, ou eu fico em casa, abandono tudo, ou eu vou fazer isso aqui em luta. Aí eu comecei a dar palestras, falando sobre inclusão, lançando os livros, que hoje eu tenho 4 livros, né? E aí eu comecei a dar palestra. Então, até eu fui me despindo dos meus preconceitos. Porque a gente tem. E a gente tem que se despedir deles. Então, quando eu comecei a falar sobre a minha deficiência, eu comecei a me despedir dos preconceitos e de tudo. Foi a partir daí. A partir do momento que eu sofri preconceitos, assim que eu vi que era preconceito. Porque quando a gente é criança, a gente não sente tanto. Mas depois que a gente fica adulto, adolescente, aí a coisa dói. Sim. Ela voltou. Eu voltei. Quer falar alguma coisa? Eu voltei para dizer o seguinte, que todas as vezes que a Fer sofria discriminação, eu sempre joguei a Fer muito lá para cima, dizendo para ela, minha filha, pensa, isso não é seu, isso é preconceito dela, deixa com ela, isso não é teu. Sim. Vamos à luta, não vamos abaixar a cabeça. Sim. E sobrevivemos. E muito bem, né? Não é falar que nós não temos preconceito. Eu acho que nós todos temos um pouco. Perfeito. Tudo. Mas ainda tem que saber de onde vem, por que eu estou sentindo aquilo e o que eu vou fazer com isso. Eu acho que a partir do momento que você desmistifica isso, eu acho que melhora tudo. Sim. E hoje você me ensinou muito. Obrigado. Eu que agradeço. Com certeza, mas com certeza. Chama. Sempre que precisar. Ela vai voltar. Tá? Ela vai voltar. Ela vai voltar. Pode chamar. Vamos Pode falar chamar. de filosofia. Vamos! Né? De coisas que a gente já conversou dos outros podcasts aí. Que só esse podcast saiu ao ar, né? Mas aí
A gente tá começando outro e já tô no outro podcast. Então ela volta, tá? Então eu quero agradecer. Um beijo aos nossos patrocinadores. Espero que você tenha gostado, porque eu amei, porque inclusão é a questão e tamo junto, fazendo disso uma coisa boa. Tá? E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Obrigado por todos, porque sem eles eu não estaria aqui, trabalhando com dignidade. Tamo junto. Valeu. Até o próximo episódio, porque inclusão é a questão. Ah, e aproveita e já dá um like no canal e compartilha com os teus amigos. Tá? Se inscreve aí. Valeu. Beijo.